Mas a cidade que eu morei a minha vida quase toda foi São Gabriel, que é pertinho Que é ali da próximo. igreja, que é próximo, né? E dentro de São Gabriel, eu presidia um centro de Umbanda. E nós tínhamos, dentro desse centro que eu presidia, era o maior da cidade, nós tínhamos 80 congal. É como se eu tivesse uma igreja matriz com 80 Várias congregações. congregações. E 15 anos, eu dediquei 15 anos da minha vida como presidente para poder fazer congressos, trazer Pai de Santo de tudo que era lado, parava a cidade, nós falava com o prefeito, falava com os vereadores, nós fazia de tudo que vocês imaginar de grandes festas da Umbanda, eu organizava dentro da cidade. Eu nunca recebi entidade nenhuma, graças a Deus. Eu nunca fui muito despojado assim na questão da Umbanda. Eu sempre ia com o pé atrás e sabendo que eu era consciente de que não era um lado bom, mas aquilo me trazia benefícios. Então, Entendi. eu fazia dessa forma assim. Vi muita coisa errada e muita coisa que às vezes as pessoas duvidam. Eu quero dizer para vocês que realmente acontece. E eu vi coisas que é impossível um ser humano fazer, somente possuído mesmo, somente com esse lado oculto. Então, assim. uma coisa que pode ser afirmada é que é pior do que aquilo que a gente vê. É muito pior. Muito pior. O mundo espiritual que reage em cima disso aí assim, ó, ele deixa a pessoa transtornada, virado do avesso mesmo, né? Tem coisas que eu não gosto de falar sobre isso, porque isso não faz parte mais da minha vida e eu me envergonho disso. Mas eu tô contando para vocês, como eu disse, se é um bate-papo, para você saber como é que foi. Sim. Então, uma Nádia aceita Jesus, eu venho desse lado e é óbvio que eu ainda tinha os meus... Uma resistência. Uma resistência muito grande. Eu fui praticamente, desde os meus 14 anos, eu comecei a trabalhar em rodeio como locutor. Então, eu cheguei no ápice, aonde todo locutor queria chegar, locutor de rodeio eu cheguei. Eu alcancei todos os estágios possíveis nessa profissão. Então, eu manuseava bem o microfone, eu falava bem, eu tinha bons contratos, trabalhava muito com prefeitura, muito dentro de CTGs, então eu fazia isso. Mas eu tinha um pacto que eu carregava junto comigo, e isso tudo foi quebrando, assim, foi desmoronando por causa da bebida. Eu bebia muito. Sim. Eu fumava muito, eu usava drogas, então a minha vida era uma desgraça e eu achava que era feliz e que tinha tudo. Mas eu maquiava muitas coisas. Então, quando houve o confronto do evangelho entrar dentro da minha casa, aquilo para mim foi uma afronta muito grande. Mas aos poucos Deus começou a trabalhar, e se Deus tinha um projeto, um plano na nossa vida, ele teria que agir do jeito dele. E foi assim que aconteceu. A Nádia começou a congregar dentro da igreja, nós tínhamos uma caminhonete, e a Nádia disse, olha, vai ter um congresso, uma conferência, e eu queria que tu fosse comigo, porque eu disse pro pastor que nós vamos levar ele no nosso carro. E eu disse, o quê? Não pode? Como assim? Não, nós vamos levar o pastor e a pastora e tu vai ser o motorista. Não vou. E aí meio que nós discutimos ali, mas acabou que eu fui. Sim, cedeu. Eu fui. Sim. E aí eu preparei todo o ambiente para destruir o pastor. Eu peguei todos os meus CDs de rodeio, peguei tudo, botei o som bem alto na caminhonete, e cada CD que eu colocava não tocava. Nossa, que forte. E eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Que não toca, que eu testei tudo. E o pastor dava risada. Mas que bênção, mas que bênção. Tu não quer escutar um dos CDs que eu trouxe? Eu disse, não quero. Eu tenho um aqui. Ele disse, eu tenho um aqui. Olha, de tanto ele insistiu, eu disse, não pode ter alguma coisa errada. Aí ele me deu o CD que ele tinha. E eu coloquei no carro, aí funcionou. Resultado que eu fiz quase 400 quilômetros escutando aquele CD ali. Pegou a 290 e foi. Exatamente. Chegamos lá, para resumir, eles montaram tudo pro congresso e faltou a bateria. Um irmão que ia emprestar a bateria não emprestou e eles tiveram que correr atrás. Aí ele chegou para mim e disse, irmão Wagner... Mas não esquece que tinha programado a pescaria. Ele disse, não, tu vai lá para exatamente. eu vou pra pescaria. Aí ele teve que arrumar a bateria e acabou a pescaria, ele arrumou a bateria. Veio um temporal, caía raio, e, meu Deus do céu, e o meu cunhado me ligou e disse, olha, vai ter que ficar para outro dia. Você foi à pescaria. Você foi à pescaria. Deus estava preparando tudo. E aí eu saí com o pastor para ir atrás da tal bateria, e eu fiquei o dia inteiro em volta desse lugar. Só que daí, cada igreja que nós chegávamos, conversava com os irmãos, e como eu andava com o pastor, eles me davam paz do Senhor, me abraçavam, e aquilo... Sim, já era um pastorzão. Mas aquele negócio me deixava irritado, né? Eu disse, também que esses crentes são pegajosos. Né? E aí eu levei a bateria tardinha lá para eles fizeram tudo o congresso, e eu, na noite, tarde da noite terminou, eu entrei para buscar a Nádia. E eu entrei, e eu tinha bebido naquele dia.
E quando eu voltei para buscar a Nádia, uma senhora bem senhorinha assim, o coque amarrado bem em cima da cabeça, né? Ela veio até mim, botou a mão no meu ombro e disse assim, ó, Forte. Deus te trouxe aqui porque ele vai mudar a tua vida. Amém. Ela disse para te saber que é Deus que está falando contigo. Quando tu colocou a arma na tua cabeça, eu não deixei pro jogatinho. E aquilo era impossível que alguém soubesse. Aquilo tocou muito forte, meu coração parecia que ia sair pela boca, assim, eu fiquei muito transtornado, muito, isso não pode, como é que essa senhora sabe, quem Sim. contou, como é que, a Nádia não sabia, ninguém sabia. E eu fui pra casa e aquilo ficou me marcelando, mas ao mesmo tempo que eu creio que Deus preparava tudo também, o outro lado também me colocava um monte de dúvidas na cabeça. Sim. E foi um período difícil pra mim naquele dia. Passou aquela noite, eu me lembro que o meu irmão pediu, não bebe essa noite, não sai, mas não adiantou nada. Aí foi que eu saí mesmo. No outro dia, a Nádia foi pro congresso e eu fui buscar ela. E quando eu cheguei lá, tava na hora do apelo. E eles estavam fazendo o apelo, eu cheguei bem no final. E eu sentei no último banco, assim, do auditório. O auditório tava lotado de gente. E eu sentei e fiquei quieto. Se eu vou sentar aqui que ninguém vai me enxergar e aquilo de onde já passou. Aquela velhinha, ela deve ter consultado alguém e alguém deve ter falado. Eu pensava mil e uma bobagem porque eu não era ignorante, eu não conhecia nada. Então, quando o pregador fez o apelo e as pessoas foram tudo pra frente, eu olhei, o meu filho estava de mão dada com a Nádia e ele fazia assim com a mãozinha. Ó. Nossa. E aquilo começou a tocar tão forte em mim. Eu pensei, o que que eu tô fazendo aqui? E aí uma voz disse pra mim, levanta, vem. Sou eu que tô te chamando. O próprio Cristo. Que forte. E aí eu fui me levantar, quando eu levei a mão na cadeira, assim que eu fui me levantar, eu senti bem direitinho que duas mãos pegaram nos meus ombros e me seguraram na cadeira e disse, não vai. E aí eu fechei meus olhos e eu disse, Deus, se é tu que tá falando comigo, me dá força para chegar lá. E eu fui caminhando muito lentamente, como se eu tivesse 50 quilos em cada perna. E a igreja foi abrindo o espaço e eu fui caminhando. Eu era muito conhecido lá na cidade. E quando eu fui chegando lá na frente, que estava a Nádia e o Lucas, a igreja já estava muito pentecostal, muito fervorosa. O pastor não falou nada do que estava pregando, ele só pegou o microfone e entregou na minha mão. E eu peguei o microfone e quando eu fui dizer que aceitava Jesus, a minha voz, ela sumiu, eu não tinha voz. Eu fiquei mudo por uns 5 minutos, 10 minutos talvez. E eu só chorava. Mas em pensamento eu disse, Deus, se tu quer eu para ti mesmo, então faz alguma coisa, me devolve a minha voz, porque eu não estou conseguindo falar. E a minha voz voltou e daí eu mesmo declarei que eu queria aceitar Jesus Glória e a que eu Deus. queria Glória mudar a minha Deus. vida. Glória a Deus. Que bênção. Foi muito marcante esse dia. Isso foi num domingo, encerramento do congresso lá, da conferência. Eu saí dali, cheguei em casa, conversei com a Nádia, peguei minha carteira de cigarro que estava no bolso, eu amassei, peguei todas as garrafas de cerveja que tinha na geladeira, eu botei tudo fora. Na hora. Na hora, chamei meu pai e minha mãe, disse, a partir de hoje eu não vou beber, não vou fumar, vou cuidar da minha casa, eu vou pra igreja. Eles abriram um sorrisinho pequeno, assim, com pouca fé. Eu acho que agora é capaz de ir, mas tá difícil. Falei pra Nádia, e tá aqui ela do meu lado para dizer para vocês que isso nunca mais aconteceu dentro da minha casa. Terça-feira eu voltei para a igreja que a Nádia congregava e fui no culto em si. Quase segunda-feira eu saí, comprei uma Bíblia, comprei um terno, me vesti de crente Não, bem, bem. Já veio. Já e veio. fui para a igreja terça-feira, culto de ensino. Ah, Tinha meia dúzia de pessoas, não mudou muito no culto de ensino. E eu sentei bem na frente para escutar a palavra. Sim. O irmão, Uma sede. o irmão que estava dirigindo o culto me conhecia a Nádia, porque a Nádia frequentava a igreja, mas ele estava nesse domingo que eu aceitei Jesus, que tinha sido no domingo, né? Então ele pegou e disse, olha, eu queria dizer para os irmãos que nós estamos muito felizes, porque o
o irmão Wagner aceitou Jesus domingo, olha que maravilha, já está aqui dentro da igreja hoje, com a Bíblia na mão. E, os irmãos ficaram felizes ali, né? E aí eles pregaram tudo. E ele disse assim, eu queria saber se tem alguém aqui que gostaria de ser batizado com o Espírito Santo. Eu levantei a mão. Porque qualquer coisa que me desse naquela hora para mim, eu não sabia o que era, mas como ninguém levantou a mão, eu levantei a minha mão. E o irmão teve pouca fé, porque ele disse para mim, ele disse para a igreja, ele disse assim, olha que coisa linda, o irmão aceitou Jesus antes, eu já quer ser batizado com o Espírito Santo. Faltou fé para ele, mas eu tinha fé o suficiente. E eu disse, olha, se é bom eu quero, então a gente fica de pé. Daí eu fiquei de pé, daí o meu irmão estava sentado mais para frente, assim, e daí disse, não, eu quero chamar o irmão Cleber, abraça teu irmão aí. Aí quando meu irmão me abraçou, eu fui batizado com o Espírito Santo. Teu irmão já era crente? Já. Era. Foi algo extraordinário. Imagina, converteu no domingo, foi batizado. Pena não ter mídia naquela época. Sim. Mateus não estava lá. Porque os irmãos disseram que nós pulávamos mais de metro de altura, assim, e ficamos por muito tempo ali, sabe? Era como se tivesse acontecido ali um curto-circuito. Sim, uma descarga forte mesmo. Porque o Wagner sempre soube, ele se converteu e ali ele tomou a posição. E nunca mais ele voltou atrás para o pecado, para o erro, para a falha. Nunca mais. Eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu quero isso. Tanto é que depois disso ele já entrou, chamou o pastor, disse, pastor, eu vou entrar no jejum. Na quinta-feira eu fui no culto, quando eu entrei, aí eu aprendi que chegava e tinha que dobrar o joelho e já orar. E aí quando eu dobrei meu joelho que eu fui orar, uma voz falou no meu ouvido assim, eu vou te fazer pregador da minha palavra. E eu vou te levar para as nações. Nossa. Mas tu tem que me conhecer. E eu quero que tu vá para casa e tu fique 7 dias só com água. Só bebe água. E estuda a minha palavra que eu vou te ensinar. E eu falei pro pastor no final do culto, eu disse para ele, pastor, essa semana eu não vou vir na igreja. Ele disse, mas aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Eu disse, não, tá tudo bem, mas eu ouvi uma voz que falou para mim que é para mim ir para casa, ficar em casa e só tomar água e ler a Bíblia. Daí o pastor também faltou um pouquinho de fé para ele. Eu acho que o pastor disse, não, mas 7 dias, só água, Não tá vai dar, muito não forçado. O senhor aceitou Jesus não faz nem uma semana, então... Eu disse, tá, mas o senhor acha que essa voz foi do diabo ou foi de Deus? Eu perguntei para ele. Ele disse, não, foi Deus que falou contigo, o diabo não falou. Então o senhor me permite? Não, mas eu vou lá te visitar. Não, pode. E eu fui para casa, e aí eu cheguei em casa, pedi pra Nádia, eu disse, olha, vamos dormir separado. Eu durmo no sofá, ou tu dorme, não sei, mas não fica perto de mim, porque eu quero me dedicar esses 7 dias para ler a Bíblia e para fazer esse jejum. E foi o que aconteceu, eu fiz. Pelo 4º dia o pastor foi lá ver se eu tava vivo. Sim, tava tudo certo. Mas tava tudo certo. A Nádia teve um contratempo com os demôniozinhos que apareceram lá. Eu fiquei na sala e ele no quarto. E assim, ó, literalmente... Uma ação maligna. E aí eu entrava no quarto, um dia eu entrei no quarto e eu fazia assim, perto dele, ó. Ela me cheirou. Eu disse assim, cheia de morto. Mas era o velho homem que tava morrendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Experiência. E aí eu fiz os meus 7 dias de jejum, eu voltei depois dos 7 dias para a igreja. Quando eu cheguei, quando eu fui entregar o meu jejum, o meu propósito, eu cheguei, o porteiro, esse o irmão Elemar, disse, o pastor quer falar com o senhor antes de entrar na igreja. Eu disse, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque é muito novo, muito cedo. Sim, qualquer coisa. Muito rápido. Ainda em jejum, né? Ainda em jejum. Na sexta-feira do meu jejum, a partir do 3º dia eu não dormi mais, eu já virava à noite, assim. E naquele período eu li toda a Bíblia em 90 dias. E num ano eu li ela 2 vezes. E aí eu estava muito aprofundado naquilo que eu queria aprender, porque eu não queria que ninguém me enrolasse, eu não queria que alguém falasse, eu tinha que saber o que estavam falando para mim, se verdadeiramente era Deus que queria falar comigo. E aí o pastor foi lá, antes de eu entrar na igreja, ele disse, olha, eu quero te pedir perdão porque eu errei contigo, eu nunca imaginei que tu ia conseguir fazer uma coisa dessa, porque eu nunca fiz um jejum de 7 dias só com água. E eu tô constrangido, mas eu quero dizer que eu vou seguir orando por ti, e Deus me cobrou hoje para dar a palavra para ti. Já vai pregar, já. E ele disse, só para te saber, Deus te deu uma mensagem no meio da semana. E eu tinha mensagem. E eu fui e preguei. Nossa. Eu preguei sobre Jesus crucificado e os 2 ladrões, um de cada lado, para quem tomasse a decisão certa. E aí eu preguei essa mensagem. Naquele dia, acho que parece que 10 ou 11 pessoas aceitaram Jesus dentro da Uma igreja. congregação, isso aí era bastante. E
seguimos a caminhada. Como eu disse, 90 dias eu li toda a Bíblia, em um ano eu li toda ela e segui muito dentro do propósito que Deus... Essa entrega, assim. Muita entrega mesmo. Então Deus ele foi trabalhando dessa maneira e as coisas vieram acontecendo ao natural. Por isso que as coisas de Cristo, as coisas do reino, elas são simples, Sim. não precisa forçar se nada. encaixam, né? Tudo é uma questão de obediência. A nossa colheita, a nossa prosperidade, a nossa família, tudo está embaixo de uma obediência. Quando nós obedecemos, a entrega ela tem que ser total. Deus ele não quer uma entrega parcial. A nossa obediência, se ela for parcial, ela não é uma obediência, ela é uma desobediência. Mas quando nós obedecemos na totalidade, então Deus ele se encarrega de não só fazer a promessa, mas ele faz a promessa, ele dá o período e ele cumpre, porque ele vela pela sua palavra, porque Deus não é homem para mentir. Então, tudo isso aconteceu dessa forma, assim, no início. Que lindo. Falando em promessa, acho que tá tudo se conectando aqui também, né? Falando em promessa, depois dessa entrega, tanto da pastora Nádia quanto do pastor Wagner, como é que foi esse passo, assim, para o ministério pastoral que hoje vocês exercem? Teve um período de tempo ou as coisas já começaram também porque tudo foi muito rápido, né? Sempre tudo Eu tô vendo que foi tudo muito... Como é que foi, assim, esse chamado de vocês ao pastoreio? Foi tudo muito rápido, mas nós tínhamos uma dificuldade que tudo aquilo que eu tinha adquirido, que nós tínhamos feito, eu tinha praticamente colocado tudo fora devido à vida que eu levava. Sim. Tá? Então nós tínhamos uma dificuldade financeira, eu e a Nádia. E a Nádia estava estudando para a prova da ordem e se dedicando, e nós ali na batalha. Eu não consegui emprego em lugar nenhum, e também foi um período que Deus apagou meu nome das agendas dos rodeios. Deus apagou. Sim. Eu fui para o monte orar, eu me lembro, eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor tire essa vontade, esse desejo, essas coisas assim, tire isso de mim, eu não quero mais. Mas esse período Deus me escondeu, e eu comecei a buscar mais a Deus, mas também me preocupava com o serviço. Uhum. E o único serviço que apareceu para mim foi trabalhar de vigilante, cuidando de 300 e poucos apartamentos lá no Igara, lá em Canoas, divisa com Gravataí ali. E eu saía às 5 da manhã e voltava 10 horas da noite, com uma térmica de café e um pão sanduíche, às vezes só com manteiga, às vezes quase sem nada, para passar o dia. Mas eu me mantive firme porque eu sabia que Deus ele estava trabalhando em cima daquilo que ele tinha falado para mim. Eu era muito convicto disso. Passamos por momentos bem difíceis, eu e a Nádia. Mas o Lucas. E o Lucas. O Lucas, um certo dia disse: tem pai e mãe, nós não vamos ser ricos, né? Mas nós vamos ter um dinheirinho para comer um churrasquinho num domingo. Porque até então a gente não sabia mais o que era isso. Agora, sim, uma coisa que eu tenho convicção. Quando tu realmente te entrega para Cristo, tudo aquilo que o demônio te entregou, você não vai ficar com nada daquilo. Então, se é preciso tirar tudo, tira tudo. Sim. Tira tudo, porque nós não queremos nada agora o que é da treva. Você não fica nenhum crédito para ele, né? Não fica crédito nenhum. Exatamente. Tira tudo que está na mão de Satanás, porque agora Deus vai dar, Deus vai multiplicar e Deus vai trazer a providência. Então, é sempre... E não pela questão da atividade que ele desenvolvia, não, porque toda atividade é digna. Sim, trabalho. Eu estudava 10, 15 horas por dia para passar na prova enquanto ele trabalhava. Então, nós passamos por várias dificuldades. Mas foi um período foi um período maravilhoso na nossa vida, porque foi um período de reconstrução. Um trabalhar de Deus. As raízes ficaram... Deus trabalhou muito. Agora, quando o Wagner disse, olha, eu vou me batizar, e eu fui, tá, vai te batizar? Eu também vou me batizar. Na verdade, eu fui porque ele foi. E ele sempre teve a certeza do que ele queria. Nesse jejum que ele falou, que, né, eu vou fazer um jejum de 7 dias, ninguém acreditava. Até hoje é assim. Tem coisas que nós não acreditamos mais, que nós achamos que não vai dar certo, e a gente pode falar isso depois, mas ele sempre tem essa convicção. Então, qual é a certeza que eu tenho hoje? Aquilo que Deus prometeu, aquilo que é trabalhar de Deus, vai dar certo sempre. Sim. Só precisa de ter um homem disponível e dizer, eis-me aqui. Eu não tenho que enviar, envia-me a mim. Então, é algo assim que eu admiro muito, não por exaltá-lo, porque eu acho que quem pode dar o aval e quem pode ser testemunha disso, validar tudo isso, é quem está junto. O que os outros dizem, o que os outros pensam, isso não interessa. Né? Isso a gente não se move por isso, porque se fosse pelo que os outros pensam... Porque a maioria não conhece metade da história. Não conhece. As pessoas, né, acham que aquilo que enxerga é o suficiente, não. Mas é o que está realmente no íntimo, é a intenção do coração. Então, assim, é algo extraordinário sempre que Deus fez, é a forma com que Deus cuidou de nós. Nós estávamos com um problema muito
difícil, que era o nosso problema financeiro, né? Mas a gente ia apertado, puxava daqui e dali, aprendemos a dizimar, aprendemos a ofertar, e a gente sempre foi muito fiel a Deus com tudo isso aí. E um dia eu estava no serviço e o meu telefone tocou e um rapaz chamado Alex Rosenberg, era dono da produtora Usa Discos, ela era das mais famosas na Na época. época. E ele disse, Medina, eu estava atrás de ti, rapaz, que dificuldade de te encontrar, eu não sei onde é que tu anda, não sei o que tu tá fazendo, mas me falaram que agora tu é meio padre, tu é meio... que tu tá meio na igreja, eu não quero saber se é verdade. Eu disse, não sou padre, não sou pastor, não sou nada, eu tô indo na igreja. E ele disse, tá te fazendo bem, como é que é essa energia? Eu disse, não tem energia, não tem nada de energia, quem cuida de energia é a CE, não é esse negócio da igreja. E ele chama todo mundo de cavalo. Sim. E ele disse, cavalo, eu preciso te falar um negócio. E eu disse, o que houve? Ele disse, cara, eu fiz um negócio sem a tua autorização. Eu disse, cara, eu tô tentando ficar certinho diante de Deus, o que tu fez? Ele disse, não, eu peguei a tua voz e eu mandei pra Globo. E a Globo tá com uma novela aí chamada América, e só fala de rodeio. E eu peguei a tua voz e eu mandei pra lá. E tu foi selecionado nos 10 melhores do Brasil. E o contrato é R$9.000. Cara, era muita grana. Sim, pro contexto que tu tava, é muito Deus mais. o Hein? livre. E era muito dinheiro. E aí eu disse, como assim? Não, tu foi selecionado, eles vão contratar 3 pra fazer toda a voz da novela. Mas tu tá nos 10, dos 10 vai sair 3. E eu acredito que tu passa. Porque as minhas fontes disseram que a tua pontuação foi lá em cima. Eu disse, mas, cara, eu não posso, eu tô na igreja, eu tô... E aí eu fui orar a Deus, sabe? Eu disse, eu não vou te dar a resposta hoje. Ele disse, olha, até a final da semana vai sair a resposta lá e eu quero colocar a gravadora à tua disposição. Daí eu fui orar a Deus, eu disse, Deus, se não for pra mim fazer, tira isso e não deixa a minha voz passar. Eu vou entender que o Senhor não quer. Agora, se o Senhor quer que só a minha voz apareça e que o Senhor possa me abençoar para mim pagar minhas contas, minhas dívidas e consiga montar um escritório para Nádia, então que seja feita a tua vontade, mas eu não quero pecar contra ti. E aí chegou no final de semana, ele me ligou e disse, Cavalo, tua voz foi selecionada. Eles selecionaram tu, o Asa Branca e o Marco Brasil. Então vocês 3 são selecionados e vocês vão assinar o contrato. E nós assinamos o contrato por 1 ano. Em 20 dias foi vendido 25.000 cópias do CD e 50.000 cópias do DVD. Ele tá até hoje aí. Há pouco tempo atrás, tu chegava no Carrefour, no Nacional, coisa estava ali. Achava. Hoje ainda tem alguma coisa perdida pela internet. E ali abriu muita agenda, muita. Aqui em Sapiranga, Campo Bom, enfim, no Brasil todo. E eu viajei 1 ano. E dentro desse 1 ano, Deus ia falando comigo. Disse, eu nunca mais entrei num rodeio com a Santa. Sempre quando eu entrava com os peões, eu levava a Santa na frente, nunca mais fiz isso. Mas todo rodeio que eu abri, eu fui fazer a festa da uva em Caxias, e eu fiz uma oração de uns 5, 10 minutos, e eu preguei mais uns 20 minutos. Aproveitou e Eu transformou. aproveitei, então eu fazia a abertura do rodeio, uma pregação. E eu pedi para que todos largassem a cerveja, tirassem o chapéu, que todo mundo desse as mãos, e eu fazia uma oração. E eu dizia, Jesus mudou a minha vida, papapá. E eu queria saber se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, como eu entreguei a minha. E lá dentro do rodeio, mais de 300 pessoas em Caxias desceram, pulavam a cerca e vinham pro centro da arena, assim, para aceitar Jesus. Então, 1 ano eu fiz isso aí, caminhando por onde eu andava, eu fazia isso todo o rodeio. Essa era a minha igreja que Deus me deu. Chamado missionário. E aí, chegou um rodeio que tinha muita gente entrando dentro da pista e o organizador veio de lá e disse assim, Medina, eu preciso que tu pare, porque tem muita gente aqui, tá perigoso, mas... eu sei que tu tem o controle, eu sei que tu tá religioso agora, mas não vai dar. Só que lá no fundo, nas mangueiras, lá onde tá os cavalos, tem uma multidão de gente querendo entrar e eu não tenho como deixar. Eu disse, tá, mas o que eles querem? Eu não sei, cara. Eles dizem assim que eles são desviados e que eles querem voltar. Oh, aleluia. Aí eu disse pra eles, organiza aqui, pode seguir tocando que eu vou lá. Daí eu ia lá nas mangueiras, orava por eles, dizia, volte para que bancada. Eu fiquei 1 ano fazendo isso. Quando fechou o ciclo de 1 ano, quando ia fechar o ciclo de 1 ano, eu fui para Maratá, uma cidadezinha aqui no Vale do Taquari. Era uma festa muito grande, era um empresário amigo meu do ramo de laticínios, e eles me patrocinavam, eles me vestiam, eles me davam tudo. E eu disse para a Nádia, Deus falou comigo que esse vai ser um dos últimos rodeios meus, eu estou encerrando, eu não vou mais fazer isso aí. Mas Deus disse para mim que vai me dar um dinheiro para mim nesse rodeio. E aí a Nádia disse, como? Eu disse, não, eu além do contrato que eu tenho com eles, Deus disse que vai prover.
Deus disse que é para mim comprar uma mala. E aí a Nádia disse, mas não temos dinheiro nem para comprar mala. Não, mas pega uma mala dele. A Nádia arrumou uma mala, nós levamos. E eu coloquei atrás no carro. E quando nós chegamos lá, eu fiz a mesma coisa que eu sempre fazia. E as pessoas, elas começaram a entrar para dentro da pista e nos levar dinheiro, assim. E comprar o nosso material. Mas muitos vinham, e se era R$10, eles davam 50 e diziam, não, fica, isso aí é para ti. Fica para ti isso aí. E eu me lembro que aquela mala que nós fomos, nós enchemos ela de dinheiro. E eu não quero que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, pensem que eu estou falando isso que foi por causa do dinheiro. Uhum. Mas eu quero que as pessoas entendam que quando tu te entrega a Deus, ele vai prover da maneira dele, o maná, Deus, é verdade. tudo Deus vai te dar, entendeu? É isso. Eu não estava com esse intuito do dinheiro, Sim. mas Deus sabia da necessidade. E foi ali, com aquele contrato, com tudo que nós fizemos, que eu disse para a Nádia, ó, vamos procurar um lugar, nós vamos alugar um escritório. Eu comprei toda a mobília do escritório. O nosso escritório era metade dessa sala aqui. Eu costumo dizer que até para nós trocar uma ideia, nós tínhamos que sair para fora, porque essa ideia era meio grande, não cabia nós dentro do escritório. Mas é assim que é o começo. E um dia entrou um nordestino, com aquele chapeuzinho de nordestino lá dentro do escritório. A Nádia estava meio triste, assim, porque nós não era conhecido, ninguém nos conhecia, e a sala que nós alugamos era a sala da sala da sala. Para te chegar na sala, tu passava por um labirinto. Era só o Espírito Santo para te conduzir para chegar lá na nossa sala. Tem que ter uma revelação. Isso é muito difícil. E esse senhor gordinho, crente, entrou lá, não fez contrato nenhum, não falou nada, cara, o que ele te disse que... Não, ele disse que teriam muitos escritórios, mas que nosso escritório seria muito conhecido. Eu disse, meu Deus, o que ele veio da onde? Nem sabe um quem nós profeta, somos. Deus enviou lá para nós. Olha só. E a partir dali, eu fiquei praticamente 2 anos sem ter um final de semana. Eu trabalhava sozinha. Primeiro eu tive uma sócia, depois fiquei sozinha. E trabalhava muito, e aí Deus foi abençoando. E essa foi a nossa jornada. E aí depois, né, a questão da igreja, do compromisso de sermos, né, consagrados pastores. E foi tudo muito rápido. E simplesmente, joelho aí, vai ser consagrado pastor, vai ser consagrada pastora. E disse, meu Deus, e agora faz o quê? Então, foi para utilizar um pouco. Eu cheguei... que é muita história, né? Por isso mas eu estou sendo devagar demais, mas nós precisávamos. E a sequência é que daí eu disse pro pastor que eu queria, eu ouvi alguns missionários e eu disse para ele que eu queria ajudar na missão, né? E daí o pastor disse, não tem problema, eu disse para ele, então, se o senhor me der a oportunidade, eu quero fazer um evento para arrecadar dinheiro para a missão. Daí ele disse, não tem problema. Ele também não levou muita fé. E aí nós fizemos o evento e o evento bombou. Foi bom. Foi o teu primeiro evento, assim. Meu primeiro evento de missões foi muito bom, né? Eu não era diácono, eu era um auxiliar da igreja, eu cumpria a escala na igreja e ele me liberou. Aí eu fui lá, organizei tudo, convidei um pregador, convidamos uns músicos, nós fizemos e foi muito bom. E aí chegou na hora da oferta, a gente falou para que era, as pessoas abençoaram bastante, e aí o pastor veio e viu tudo aquilo ali, né? E ele começou a me incentivar, começou a dizer, não, olha que bacana, vamos seguir nisso aí. E foi indo. Nós conseguimos ganhar muitas almas para Jesus, assim. E aí eu tinha muita vontade de ter uma tenda. E eu disse, Deus me dá condições para ter uma tenda. Eu quero ter uma tenda, eu quero ter um ônibus, eu quero viajar ao Rio Grande do Sul fazendo isso aí. E Deus, aos poucos, ele foi assentando isso no meu coração e me dando condições. E eu comecei a enviar todo o recurso que eu ganhava, eu enviava para o pastor Adão Madeira, ali de Rio Grande, Pelotas, né? Enviava lá para os Gideões, Gideões. Eu enviava lá para o pastor Cisino, lá nos Gideões Missionários. Eu enviava para o pastor Márcio Valadão, da Lagoinha, e enviava para o pastor João de Magalhães. Então eram os 4 que eu enviava todo mês, o que eu arrecadava eu enviava para eles, assim. E aí eles, aos poucos, a gente foi, nós enviávamos aqueles recursos e eles foram começando a conversar comigo. Eles fizeram uma conferência em Porto Alegre e aí, nesse dia, eles me chamaram, oraram por mim, eu fui lá, conversei com eles, e eles disseram que a partir daquele dia eu não precisava mais enviar recursos para eles, que eu podia, a partir dali eles iam cada um ia me dar um missionário que eu pudesse ajudar diretamente. Diretamente com o missionário. Nós ajudava, nós semeava na vida do Marciano também, né? Uruguai, o Marciano estava lá no Uruguai, então foi basicamente dessa forma. Daí nós congregava na igreja, ajudava em tudo que era trabalho. Um certo dia o nosso pastor presidente chamou, pediu para nós cuidar da congregação por 30 dias, 60 dias no máximo, né? Ele disse, eu preciso que vocês arrumem aqui por causa que a gente vai providenciar um pastor, alguém que vai vir substituir. E aí
a partir desses 60 dias virou que nós... Estão pastoreando até hoje. Até hoje. E então desses eventos começou a escalar. Começou a fazer vários eventos de missões Sim, e não sim, parou mais também. todos. Aí eu me lembro que era com tenda, eu não tinha tenda, mas daí alguém me emprestava, ou eu alugava a tenda e eu armava e fazia as Fazia as cruzadas. cruzadas. Mas eu fazia muito em ginásio, campo de futebol, auditório, aonde tinha, eu arrumava e ia indo. E aí Deus me deu uma rádio, né? E através da rádio eu consegui. Deus abriu muita porta, assim, com muita amizade. Tem um livro do Dr. Mike Murdock que ele diz que tu não precisa ser influente, tu tem que conhecer pessoas Sim, sim. influentes. E tu não precisa ter dinheiro, conheça pessoas que têm dinheiro. E nessa caminhada eu comecei a conhecer muitas pessoas, comecei a me relacionar e ninguém faz nada sozinho. Sim. Ninguém caminha sozinho, ninguém constrói nada sozinho. E esse relacionamento, essas amizades, elas foram fortalecendo. Como nós trabalhávamos com o coração muito aberto, quem vinha, eu me lembro que na época que a Suelen Lima ela estourou assim no Brasil inteiro, ela foi uma das primeiras que a mãe dela veio conversar comigo. E ela disse: eu soube do trabalho de vocês no Rio Grande do Sul, achei tão bonito, tem como nós fazer uma parceria, a Suelen caminhar junto com vocês? Tem, daí nós começamos, e aí um foi contando pro outro pro um, e assim nós fomos chegando. Fazendo sabe? esses vínculos. Eu me lembro que uma amiga nossa, filha de um promotor público, um amigo nosso lá de São Gabriel, fez um evento no estádio e ela tinha uma gratidão por algo que Deus tinha feito, um milagre na família dela. O filho dela, Defensor público. um defensor público, né? Isso. E aí ela disse: Wagner, eu queria que tu e a Nádia me ajudasse. Eu queria muito trazer o Marco Feliciano aqui em São Gabriel. E ela fez um evento gigante no estádio. E ela disse: eu quero que tu pregue a primeira parte e depois o Marco Feliciano encerra. Veio caravana de tudo que era lá. Que o Marco não foi. Faz o corte. Tinha ônibus, tinha tudo. Não tem problema, esse assunto é bem resolvido. E o Marco Feliciano não foi no evento. E aí eu cheguei para ela e disse: o que tu quer que eu faça? Ela disse: faz aquilo que Deus assentou no teu coração. Era pra ti. E ela disse: eu já tô acreditando que... Porque ela não é crente, a menina que organizou o evento. Uhum. E ela disse: mas eu tô acreditando que Deus, na verdade, fez esse evento pra ti, então prega tu. E eu preguei, 236 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Nossa. Então Foi em São Gabriel? Em São Gabriel, dentro do estádio. Eu me lembro que o primeiro que aceitou Jesus foi o pipoqueiro. O cara, porque lá a maioria me conhecia, mas tinha muita caravana de fora, só que o pipoqueiro me conhecia. Quando ele me viu pregando, ele largou as pipocas. Ele foi para lá e disse: não, eu sou o primeiro, conheço Medina, assim. E foi lindo, sabe, o que aconteceu. Então, é tudo muito rápido. Tem muita coisa que talvez vai ficar para trás que eu não vou contar, porque eu não me lembro, assim. Antes de ontem, eu estava lá dentro da nossa sede e chegou um amigo meu de muitos anos que acompanhou boa parte disso aí. E a Michelle, a Jéssica, a Amanda estavam lá, e ele disse assim: se vocês soubessem a história que é do pastor aí, porque eu acompanhei ele lá no início, e ele disse: eu vi coisas que vocês talvez nunca mais vocês não vão ter oportunidade de ver, porque eu vi lá no início a dedicação dele, como é que ele fazia. Daí elas falaram: tá, mas conta um então para nós, as gurias muito curiosas, né? Ele disse: eu me lembro de uma oportunidade que o pastor fez uma campanha de arrecadação de alimentos. E eu não era nem pastor na época, não era nem presbítero, nada, eu só estava na igreja. Sim. E ele arrecadou 14 toneladas de alimento. Então ele começou a montar cestas básicas, e chegava gente de tudo que é lugar trazendo alimento, e ele montando as cestas. E um dia ele disse que Deus mostrou para ele que tinha uma família que estava morando embaixo de uma ponte, num lugar onde ninguém conseguia chegar. E nós não acreditamos, mas nós fomos com ele. Ele colocou as coisas na caminhonete, nós chegamos na frente da Petrobras, ele entrou embaixo da ponte, tinha duas famílias ali, e ele disse, aí ele entregou para aquelas famílias, mas não é essa aqui, é outra, Deus mandou outra. Então ele entrou gatinhando, quase se arrastando por baixo do viaduto, por baixo dos canos da Petrobras, e lá no fundo, numa escuridão onde não tinha nada, um lugar muito úmido, ele achou uma mulher com uma criança que tinha 7 dias de vida. E eu achei essa mulher, Deus mandou eu ir lá. Deu o endereço certinho. Deu o endereço certinho. E só eu entrei, porque quando eu entrei, esse pastor não ninguém levou fé. Não vai aí. Não vai aí, é perigoso, tá úmido e coisa assim. Não, mas tem alguém aqui. Não tem sim. Deus mostrou para mim. E eu fui lá, achei essa mulher, achei essa criança, nós tiramos ela de lá, né? Então teve algumas coisas assim muito marcantes na minha vida, no ministério, o qual Deus sempre mostrou. Eu acredito que o ponto-chave de tudo isso aí está na tua entrega. Sim. A tua entrega vai determinar onde tu vai chegar. Quem se entrega pouco vai caminhar pouco. Quem se entrega mais vai caminhar mais longe, entendeu? Isso independente do peso da responsabilidade que tu tem, porque isso tu só vai adquirir quando tu começa a carregar a honra de Deus nos teus ombros, mas tu, ao mesmo tempo, tu sabe que aquilo não é teu, aquilo é da parte de Deus. Sim. Né? Então, isso
E eu também não posso deixar aqui de afirmar que se não fosse a Nádia estar do meu lado em todos os momentos e acreditar e ter essa disponibilidade de caminhar junto comigo, nós não teríamos conseguido dessa forma como casal, que eu estou dizendo assim, de nós ter essa cumplicidade de caminhar junto, né, e estar junto nessa jornada.